Nunca imaginei que estaria escrevendo algo assim. A minha vida, antes tão simples e comum, virou de cabeça para baixo após uma experiência que jamais esperava. Eu morri por alguns minutos. Sim, você ouviu corretamente. Deixei este mundo e, durante esse tempo, algo inacreditável aconteceu. Eu encontrei Jesus. O que ele me revelou foi muito além de tudo que eu poderia ter imaginado. Não se tratava apenas do futuro ou do mundo como conhecemos. Era sobre uma batalha espiritual muito mais profunda do que a maioria das pessoas poderia entender. Uma das revelações mais chocantes foi sobre o retorno de um líder mundial em 2025, e isso não seria apenas um evento político, desencadearia uma mudança cósmica que poderia alterar o rumo da humanidade para sempre. Se você alguma vez sentiu que algo grandioso está prestes a acontecer, ou se tem lutado com uma sensação de inquietação sobre o rumo que o mundo está tomando, então você precisa ouvir isto. O tempo está correndo. O que eu vi, o que eu senti, pode ser o despertar que todos nós precisamos. Permitam-me levá-los de volta ao início, ao momento em que tudo mudou para mim. Era um dia comum, ou pelo menos parecia ser. Acordei cedo, tomei um café da manhã rápido e saí para o trabalho. O sol estava brilhando, o trânsito estava leve e eu não fazia ideia de que minha vida estava prestes a tomar um rumo drástico. Enquanto dirigia, dei uma olhada no meu celular. Uma mensagem rápida da minha mãe. Nada fora do normal, apenas um simples bom dia. Não pensei duas vezes. Mas, quando o sinal ficou verde e comecei a dirigir novamente, algo aconteceu. Eu nunca vi o caminhão chegando. O impacto foi algo que nunca havia experimentado. Foi violento, um estrondo ensurdecedor de metal retorcendo e vidro se estilhaçando. Meu corpo foi jogado pelo carro como uma boneca de pano. Mas o estranho é que eu não senti dor. Não houve agonia, nem tempo para medo. Em vez disso, houve silêncio. Um silêncio completo e absoluto que engoliu tudo ao meu redor. Naquele momento, algo inacreditável aconteceu. Fui puxado para fora do meu corpo. Eu não estava mais preso nos destroços retorcidos do carro. Eu estava flutuando acima dele, observando do alto enquanto as pessoas corriam para o local, gritando, tentando ajudar. Mas eu não estava mais ali. Eu não estava no meu corpo. Eu não estava no mundo que antes conhecia. Eu havia cruzado a linha. Tudo ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse olhando através de uma janela de vidro grossa. Eu podia ver o acidente, o caos, as pessoas, mas não conseguia sentir nada. Era como se eu estivesse observando de outro reino. E então, tão repentinamente como havia deixado meu corpo, comecei a sentir algo me puxando. Não era violento, não era doloroso, mas era poderoso, atraindo-me com uma força que eu não conseguia compreender. E foi então que me atingiu. Eu estava morto. Isto não era um sonho. Esta não era uma experiência fora do corpo sobre a qual eu tinha ouvido falar. Isto era real. Mas a morte não era o que eu esperava. Não era fria, escura ou vazia. Não era assustadora. Era algo completamente diferente, algo muito além do que uma mente humana poderia processar. Enquanto eu avançava, eu não estava caindo, não, parecia que eu estava deslizando pelo espaço. Não havia resistência, nenhuma gravidade me puxando de volta. Parecia sem esforço, como se eu estivesse sendo carregado para outro lugar. Eu não tinha certeza para onde estava indo, mas a sensação era inconfundível. Eu estava no limiar de algo extraordinário. O mundo que eu conhecia havia sumido. Eu não conseguia mais ouvir o acidente, não conseguia ouvir os espectadores gritando. Todos esses ruídos haviam desaparecido, e agora havia apenas movimento. O túnel em que me encontrei não era apenas uma simples passagem. Não, ele estava vivo. As paredes estavam brilhando, mudando entre luz e sombra, como se fossem feitas de pura energia. Eu não conseguia dizer se estava me movendo para cima, para frente ou em alguma direção que não existisse no mundo físico. A direção não importava. E então, quando pensei que não conseguiria me sentir mais sobrecarregado, comecei a sentir uma presença. Eu não estava sozinho. Eu não vi nada a princípio, mas eu sabia que algo, não, alguém, estava ali. Existiam seres, poderosos e sábios, cuidando de mim. A presença deles era avassaladora,
mas não de uma forma que me fizesse sentir medo. Era um tipo de admiração, uma reverência que eu não entendia completamente, mas eu sabia que era algo muito maior do que eu. Eu estava na presença de algo ancestral e divino. O túnel à frente começou a se alargar, e lá estava. Uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Não era apenas brilhante, tinha profundidade, movimento, vida. Ela me puxou com um calor que não era deste mundo. Mas, mesmo enquanto me sentia atraído por ela, havia uma outra presença, algo escuro, pesado e ameaçador. Esta não era o tipo de escuridão que você experimenta à noite. Não, esta escuridão tinha peso. Ela resistia à luz, como se estivesse tentando abafá-la, tomar o controle do espaço em que eu estava. E eu sabia, sem dúvida, que eu estava no centro de uma batalha cósmica, uma guerra entre a luz e a escuridão, o bem e o mal. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma voz cortou o silêncio, profunda e poderosa, mas gentil. Wilson, continue movendo-se. No momento em que ouvi aquelas palavras, tudo mudou. A escuridão recuou, encolhendo-se, impotente contra a autoridade daquela voz. A luz à frente ficou ainda mais brilhante, mais convidativa, mais poderosa. Eu soube naquele momento que minha jornada não era apenas sobre mim. Era sobre algo muito, muito maior. Como vocês acabaram de ouvir, o que eu experimentei não foi apenas uma mudança de vida para mim, mas é uma mensagem que precisa ser compartilhada. O mundo está numa encruzilhada, e se você sentiu que algo grande está prestes a acontecer, então você não está sozinho. Esta revelação é apenas o começo, e eu estou aqui para compartilhá-la com vocês porque a hora de se preparar é agora. Se você está pronto para ouvir mais, se você quer entender a verdade sobre o que está por vir, certifique-se de se inscrever neste canal para não perder o resto desta história poderosa. Toque no sino de notificação também, para que você possa ficar atualizado à medida que mais peças desta revelação se desenrolarem. E, mais importante, compartilhe esta mensagem com todos que você conhece. O mundo precisa ouvir o que está por vir, e você pode ser a pessoa a espalhar a palavra. Não deixe esta mensagem desaparecer. Juntos, podemos garantir que todos estejam preparados para o que está por vir. Enquanto me movia pelo túnel, comecei a perceber que não estava em um lugar como nenhum outro que eu já tinha experimentado. Não era como viajar pela escuridão. Não, isto era algo totalmente diferente. As paredes que me cercavam não eram feitas de nenhum material físico. Elas pareciam vivas, pulsando com energia, mudando entre luz e sombra, como se o próprio tecido deste lugar fosse tecido de algo muito além da compreensão humana. Parecia estranho, mas eu não sentia medo. Em vez disso, havia um senso avassalador de admiração, de estar na presença de algo muito maior do que eu. O próprio túnel parecia ter um propósito, como se estivesse me guiando para algum lugar. A velocidade em que eu estava me movendo por ele era sem esforço, suave e rápida, como deslizar, sem peso. Eu não estava caindo. Não era como nada que eu jamais tinha conhecido. E então, eu comecei a ouvir. A princípio, era fraco, um zumbido baixo à distância. Mas, à medida que eu avançava, ele ficava mais alto, quase como se o som estivesse vindo de todos os lados. O zumbido não era um ruído comum. Não era algo que você poderia ouvir apenas com seus ouvidos. Era um sentimento, vibrando profundamente dentro de mim. Era como se a própria essência deste lugar tivesse um pulso, uma força vital. Tudo ao meu redor estava vivo de uma forma que eu não conseguia compreender. O zumbido logo se transformou em algo mais. Uma presença. Eu sabia que havia outros neste lugar comigo, embora eu não pudesse vê-los. Era como um conhecimento, uma compreensão profunda de que eu não estava sozinho, que eu estava sendo cuidado e guiado. Mas o que realmente me impressionou não foi apenas a presença destes seres, foi o sentimento que veio com eles. Era como se eles não estivessem apenas me observando, mas me preparando, me ajudando a entender algo que eu nunca tinha entendido antes. Quanto mais eu me movia por este túnel, mais eu sentia, esta não era uma jornada comum. Estava me sendo mostrado algo que eu tinha que entender. O peso disso estava ficando mais claro a cada momento. Enquanto eu continuava, eu podia sentir o túnel se expandindo, se alargando à frente. A sensação de ser puxado em direção a algo, ou alguém, ficou ainda mais forte.
Então, lá estava. A luz. Não era como nenhuma luz que eu já tinha visto antes. Não era a luz forte de um flash, nem o brilho suave do sol. Esta luz estava viva. Ela estava cheia de movimento, energia e propósito. No momento em que a vi, eu me senti atraído por ela, como se estivesse me chamando, me instigando a avançar. Não era apenas brilhante, era tudo, quente, sábia, pura. Tinha uma profundidade, uma inteligência que ia muito além de tudo que eu poderia compreender. Era mais do que apenas luz. Era como uma força, uma presença poderosa, e me puxou em direção a ela com uma força que eu não conseguia resistir. Mas, mesmo enquanto eu sentia essa atração, algo mais chamou minha atenção. Algo que não deveria estar ali, algo escuro, algo pesado. Esta escuridão não era o tipo que simplesmente desaparece quando as luzes acendem. Não era como a ausência de luz que você experimenta em um cômodo quando a energia acaba. Não, isto era diferente. Esta escuridão era pesada, opressiva. Ela não apenas absorvia a luz, ela resistia a ela, repelindo o brilho da luz à minha frente. E não era apenas uma escuridão física. Ela tinha presença. Era real, tangível, como uma força que estava lutando contra tudo que era bom, tudo que era puro. Eu conseguia sentir sua atração, mas mais do que isso, eu conseguia sentir sua tentativa de me influenciar, de me afastar da luz. Eu sabia que estava no meio de algo muito maior do que eu. Naquele momento, eu entendi. Não era apenas sobre mim. Não era apenas minha jornada pelo túnel. Era sobre algo muito maior, algo acontecendo em uma escala universal. Isto era uma batalha. Uma batalha entre duas forças, a luz e a escuridão. Não era sobre batalhas físicas na Terra. Isto era espiritual. E naquele espaço, naquele momento, eu era uma testemunha disso. A voz veio então. Não era alta, mas era inegável. Ela cortou o caos, a pressão da escuridão que parecia estar se fechando sobre mim. Era calma, autoritária, mas cheia de amor. E no momento em que eu a ouvi, eu soube que não era apenas uma voz qualquer. Era uma voz que carregava poder, uma voz que não podia ser ignorada. Wilson, continue movendo-se. As palavras eram simples, mas a autoridade por trás delas era inconfundível. No momento em que ouvi aquelas palavras, eu senti a escuridão recuar. Ela encolheu-se, como se não tivesse poder contra a força daquela voz. Era como se a luz, a pureza daquela presença, fosse demais para ela. E naquele instante, tudo dentro de mim mudou. Não havia mais hesitação, não havia mais dúvida. Eu tinha que avançar. A atração pela luz ficou ainda mais forte. Cada passo que eu dava em direção a ela parecia mais certo, mais inegável. Eu não estava apenas caminhando em direção à luz. Eu estava caminhando em direção à compreensão. Eu estava caminhando em direção a uma verdade que estava me esperando, algo que mudaria tudo. E quanto mais eu ia, mais claro ficava. Mas havia mais. Havia algo mais esperando por mim no final daquele túnel. Algo além da luz. Algo que eu não conseguia nem começar a imaginar. E conforme eu me aproximava do que estava me sendo mostrado, eu sabia, o que quer que viesse a seguir seria algo que eu nunca esqueceria. Era algo que eu tinha que ver, algo que o mundo precisava ver. E o que eu via a seguir me chocaria. Enquanto eu continuava a me mover em direção à luz, a sensação ficava mais forte. Isto não era apenas um lugar ou espaço, mas uma revelação. A luz à minha frente não estava apenas iluminando o caminho adiante. Ela estava viva, respirando, cheia de propósito. Parecia que ela estava me chamando, me puxando em direção a algo maior, algo além do que eu poderia compreender. Eu conseguia sentir seu calor, mas não era como o calor que você sente do sol. Era algo diferente, algo que chegava ao fundo da minha alma, algo que falava a cada parte de mim. Eu comecei a perceber que isto não era apenas sobre se mover em direção a uma luz. Não era uma jornada simples, era uma transformação. Parecia que cada passo que eu dava estava me levando a algo mais do que apenas espaço físico. Era como se a própria essência de quem eu era, meu coração, minha mente, estivesse sendo revelada a mim, camada por camada. E então, eu os vi. A princípio, eles eram apenas sombras na luz,
figuras se movendo à distância. Mas, conforme eu me aproximava, eles ficaram mais claros. Seres de luz. Eles não eram humanos da forma como eu tinha conhecido os humanos, mas havia algo profundamente familiar sobre eles. Não era medo que eu sentia ao olhá-los, mas admiração. Eles não eram aterrorizantes ou avassaladores. Eles estavam simplesmente ali, irradiando luz, comunicando-se sem palavras. A presença deles era um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido, uma paz que me invadia, acalmando as partes mais profundas da minha alma. Estes seres pareciam me guiar, mas não com comandos ou instruções. Era mais como uma presença silenciosa, uma força gentil me instigando a continuar. A comunicação deles não era em palavras, mas em sentimentos, emoções e compreensão. Eu entendia as coisas sem que me dissessem. Comecei a ver coisas, verdades, sobre o mundo que eu nunca tinha considerado. Era como se um véu tivesse sido levantado, e eu conseguia ver mais profundamente no tecido da realidade. Enquanto eu avançava, eu via a Terra. Não como eu a conhecia, não como ela parecia na minha vida diária, mas como ela realmente era, um organismo vivo, respirando, cheio de dimensões e camadas que estavam escondidas da visão humana. Eu vi coisas que ninguém nunca tinha falado, coisas que ninguém poderia possivelmente imaginar. Eu vi batalhas não travadas com armas, mas com forças espirituais. Havia forças em ação nos bastidores, moldando o mundo, guiando nações e influenciando eventos de maneiras que eu não conseguia nem começar a compreender. Naquele momento, eu percebi o quão pouco nós, como seres humanos, entendemos. Nós seguimos com nossas vidas diárias, pensando que controlamos nosso próprio destino, pensando que nossas ações são apenas físicas, apenas mundanas. Mas o que eu vi, o que me foi mostrado, me fez entender que tudo importa. Cada oração, cada decisão, cada ação que tomamos tem um impacto no mundo, nas forças invisíveis que governam a realidade. As escolhas que fazemos, os pensamentos que pensamos, são muito mais significativos do que poderíamos imaginar. E então, eu vi algo mais. Uma mudança. Uma transformação que estava chegando. O mundo estava passando por algo. Eu vi os sinais. Não era apenas político. Não era apenas sobre o que aconteceria com os governos do mundo. Era espiritual. O equilíbrio entre a luz e a escuridão estava em fluxo, e eu podia sentir a tensão no ar. O mundo, eu percebi, estava em um ponto de virada. Uma escolha estava chegando, e as pessoas teriam que decidir de que lado estavam. Mas o que mais me impressionou não foi apenas a luta entre o bem e o mal. Não era apenas sobre a batalha espiritual se desenrolando nos bastidores. Era sobre quem iria liderar. E o que eu vi a seguir me paralisou. Eu vi um líder, alguém que tinha sido deixado de lado antes, alguém que tinha estado no fundo, mas estava agora ressurgindo. E eu sabia, sem dúvida, que era Donald Trump. Isto não era apenas uma figura política fazendo um retorno. Não, o que eu vi era muito mais profundo. O retorno dele não era apenas uma questão de política ou opinião pública. Era um evento espiritual, e ia mudar tudo. O mundo veria como uma mudança política, mas era muito, muito mais do que isso. Era um sinal. Eu conseguia sentir em minha alma. A batalha estava se intensificando. As forças estavam se alinhando, não apenas na terra, mas no reino espiritual. O que eu testemunhei não era apenas sobre um homem retornando ao poder. Era sobre o que ele representava. Era como se as próprias fundações do mundo estivessem mudando, sendo testadas, e havia mais em jogo do que apenas resultados políticos. O retorno de Trump, eu percebi, não era sobre apenas uma pessoa. Era sobre as forças espirituais em ação no mundo. Era um momento em que o mundo invisível se manifestaria, e tudo que as pessoas tinham construído suas vidas seria testado. Eu vi protestos, divisões, caos. As pessoas seriam divididas entre diferentes visões do futuro, diferentes ideologias, e o mundo sentiria o peso dessas escolhas. Mas o que ninguém viu foi a batalha por trás da batalha. Estava acontecendo algo mais profundo. Naquele momento, o peso de tudo me atingiu. Eu não estava apenas testemunhando o retorno de um líder. Eu estava testemunhando o choque de forças espirituais, e a humanidade estava no meio de tudo isso.
E a escolha que a humanidade enfrentaria em 2025 não era apenas sobre líderes políticos, era sobre qual força venceria, a força da luz ou a força da escuridão. E as decisões tomadas por milhões teriam consequências de longo alcance. O que estava me sendo mostrado não era apenas um evento futuro. Era um aviso. Um chamado para entender o que estava por vir e para se preparar para isso. Porque o caminho que o mundo estava seguindo não era apenas de conflito político ou social. Era de guerra espiritual. E esta batalha, esta escolha, ia mudar tudo. Enquanto eu continuava a testemunhar as visões se desenrolando, eu não conseguia me livrar da sensação de que o que eu estava vendo não era apenas sobre uma pessoa ou mesmo um único evento. O futuro, como estava me sendo mostrado, estava conectado por forças muito mais poderosas e invisíveis do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu vi como tudo, as decisões, as escolhas dos líderes, os caminhos das nações, estava sendo influenciado por algo mais profundo. Não era apenas sobre o mundo físico em que vivemos, mas o reino espiritual que opera além da nossa compreensão. Eu senti um profundo senso de urgência. Eu olhei novamente para a visão diante de mim, para a figura que tinha sido revelada. Era Donald Trump. Mas este não era um simples retorno. Não era apenas sobre um homem retornando ao poder ou sobre política como a conhecemos. Eu sabia que o retorno dele em 2025, por mais que parecesse uma mudança política, era muito mais um símbolo de uma batalha maior ocorrendo. Não era sobre o homem em si, era sobre o que o retorno dele representava. Eu conseguia sentir a tensão no ar enquanto as forças da luz e da escuridão se preparavam para um confronto final, e o papel de Trump nisso era muito mais significativo do que qualquer um poderia perceber. O mundo seria dividido, não apenas por linhas políticas, mas por uma guerra espiritual que estava furiosa sob a superfície. Eu vi nações em turbulência, cidades em protesto, pessoas divididas entre ideologias, divididas entre dois mundos. O caos político pareceria intenso, mas a questão mais profunda, a que poucos entenderiam, era a batalha espiritual se desenrolando. O retorno de Trump era como um ponto de inflexão, um ponto de ignição onde as forças invisíveis colidiriam e as decisões do mundo moldariam o resultado. Mas por que ele? O que tornava o retorno dele tão significativo, além das óbvias implicações políticas? Eu conseguia sentir, ele era um vaso. Ele era um símbolo nesta batalha. Um representante do choque entre o bem e o mal. Havia forças em ação que ninguém conseguia ver, guiando as decisões dos líderes mundiais, guiando os eventos das nações, trabalhando nos bastidores para moldar a história. Mas a chave para entender tudo, para entender o que estava por vir em 2025, não estava apenas na figura de Trump. Estava na guerra espiritual que ele representava. O mundo olharia para o retorno dele e veria uma coisa: política. Mas no reino invisível, havia outra história se desenrolando. Havia batalhas invisíveis acontecendo entre aqueles que serviam à luz e aqueles que serviam à escuridão. O retorno de Trump não era apenas sobre um homem, era sobre um momento na história, um momento em que o mundo teria que escolher. A humanidade escolheria o caminho da retidão, o caminho da verdade, ou cairia na armadilha do engano e do caos. A luta não era apenas por poder político, era uma luta pela própria alma do mundo. Enquanto eu assistia a visão se desenrolar diante de mim, eu conseguia sentir a urgência do momento. Eu conseguia sentir em meu espírito. Isto não era apenas sobre um homem retornando, era sobre uma mudança espiritual que impactaria cada pessoa, cada nação e cada alma. O retorno de Trump era apenas o começo de algo muito maior. As forças da escuridão, eu percebi, estavam se movendo rapidamente, se posicionando para o que estava por vir. Elas queriam controlar a narrativa, controlar o resultado do que estava adiante. E elas não recuariam sem lutar. Mas havia esperança. Havia resistência. Havia aqueles que estavam permanecendo firmes contra as forças do mal, e eles não estavam sozinhos. Havia orações se elevando, como pilares de luz, repelindo a escuridão. O que eu tinha testemunhado não era apenas uma mudança política. Era um despertar espiritual. As decisões sendo tomadas no mundo físico estavam ligadas a algo muito maior, algo que transcendia política, cultura e nações. O retorno deste líder era um chamado para as pessoas do mundo acordarem para a realidade da batalha que estava ocorrendo. Era um chamado para as pessoas escolherem um lado, para escolherem se permaneceriam na luz ou seriam consumidas pela escuridão.
E enquanto eu estava ali, no meio da visão, eu percebi algo mais. A batalha não tinha terminado. Estava apenas começando. O ano de 2025 seria um ponto de virada, mas não seria o fim. O que acontecesse naquele ano moldaria o mundo para gerações futuras. Era um momento de decisão para todos, em todos os lugares. E essa decisão não era apenas sobre o futuro das nações. Era sobre o futuro da alma humana. Eu senti um tremor dentro de mim, um conhecimento que eu não conseguia ignorar. A urgência de compartilhar o que eu tinha visto se tornou avassaladora. O mundo precisava ouvir isto. As pessoas precisavam entender que isto não era apenas sobre política, ou ascensão e queda de líderes. Era sobre forças espirituais, forças além da nossa visão, moldando o futuro da humanidade. E naquele momento, eu soube que eu não podia ficar em silêncio. O que aconteceria em 2025 seria um teste para todos nós. Seria um teste de fé, de verdade, de retidão. As forças da escuridão já estavam se preparando para a batalha, e a questão era: a humanidade se levantaria e defenderia a luz? As pessoas permaneceriam firmes em sua fé, ou seriam varridas pela maré do engano? A visão continuou a se desenrolar diante de mim, mas eu sabia que o que eu tinha visto era claro. 2025 estava chegando, e era um ano de prestação de contas. Era um momento em que o mundo teria que decidir de que lado estava. Escolheriam a luz, ou permitiriam que a escuridão os consumisse? Enquanto eu observava a visão desaparecer, o peso do que eu tinha visto se estabeleceu em meu coração. Eu entendi, talvez mais do que eu jamais tinha entendido antes, que o futuro do mundo não estava apenas nas mãos dos políticos ou das nações. Estava nas mãos de cada pessoa. Nossas escolhas importam. O que escolhemos acreditar, como escolhemos agir, moldará o curso do que está por vir. Enquanto a visão continuava, o peso do que eu estava testemunhando começou a se instalar em meu coração. Quanto mais eu via, mais claro se tornava que as escolhas que fazemos hoje moldariam o futuro do mundo de maneiras que nunca poderíamos compreender completamente. Não era apenas sobre política ou poder. Era sobre algo muito mais profundo. Era sobre as decisões espirituais que tomamos, os caminhos que escolhemos e como cada uma dessas escolhas reverbera ao longo do tempo. A luta entre a luz e a escuridão não era mais uma ideia abstrata, era real e estava acontecendo agora. Eu vi um mundo dividido. As nações estavam em desacordo umas com as outras, as pessoas estavam lutando por ideologias, e as forças espirituais que haviam estado trabalhando nos bastidores por séculos estavam agora chegando a um ponto crítico. Era como assistir uma tempestade se formando no horizonte, uma que estava prestes a mudar tudo. Mas havia esperança. Eu vi algo mais naquela visão, um movimento. Uma onda de crentes permanecendo firmes em sua fé, recusando-se a recuar, recusando-se a serem influenciados pelas mentiras e enganos que haviam se enraizado no mundo. Eu vi essas pessoas, suas orações se elevando como pilares de luz, repelindo as forças da escuridão. Essas orações não eram fracas ou vazias. Elas eram poderosas, focadas e tinham a força para mudar o curso dos eventos. Elas não eram apenas palavras, eram ações no reino espiritual, abalando a própria base das forças invisíveis que buscavam controlar o mundo. Eu não pude deixar de sentir um senso de urgência enquanto assistia a tudo se desenrolar. O tempo estava acabando. As forças da escuridão eram implacáveis e estavam trabalhando mais do que nunca para distrair, dividir e confundir as pessoas. Mas o que eu também vi foi que ainda havia uma chance. Ainda havia tempo para as pessoas escolherem, para acordarem, para se levantarem contra a maré de engano. Não era tarde demais, mas seria preciso coragem e fé para permanecer firme no que era verdadeiro. Eu vi o mundo sendo dilacerado pela divisão. As pessoas estavam sendo manipuladas pela mídia, por narrativas falsas, por medos e inseguranças que estavam sendo alimentados a elas. Mas, no meio de tudo isso, havia aqueles que permaneciam fortes. Aqueles que estavam enraizados em sua fé, na verdade, na crença de que tinham um papel a desempenhar na batalha espiritual que se desenrolava diante deles. Essas pessoas eram como faróis de luz, brilhando intensamente na escuridão, e suas orações estavam movendo montanhas no mundo espiritual. Mas, à medida que a visão continuava, eu vi a batalha se intensificar. As forças da escuridão não eram passivas. Elas estavam lutando com tudo o que tinham para manter o mundo em caos,
para manter as pessoas com medo e para impedir que a verdade fosse revelada. Mas o que eu senti em meu espírito foi que essa batalha ainda não havia terminado. Ainda havia tempo para se posicionar, para escolher o lado da luz, para permanecer firme na fé e na oração. Na visão, eu vi algo chocante. Os mornos já haviam começado a desaparecer. Aqueles que antes haviam permanecido fortes em sua fé, mas haviam se permitido serem distraídos, ficarem confortáveis ou com medo, estavam começando a cair. O tempo da passividade estava chegando ao fim. As forças da escuridão estavam fazendo seu movimento, e aqueles que não haviam se preparado, aqueles que haviam permitido que sua fé se tornasse fraca, estavam sendo arrastados na correnteza. Aqueles que permanecessem firmes, que mantivessem seus olhos na luz, seriam aqueles que resistiriam. Eu vi igrejas, algumas estavam cheias de fogo, vivas com o Espírito, permanecendo em oração e unidade. Mas outras estavam frias, vazias, sem vida, não cumprindo mais seu propósito. Este era um ponto de virada. O momento havia chegado para as pessoas escolherem. Não havia mais tempo para ficar à margem. Eu vi o poder da oração se elevando. Não era apenas uma prática religiosa, era uma arma. Cada oração, cada súplica sincera a Deus, estava enviando ondas de choque pelo reino espiritual. Algumas orações eram fracas, inseguras, cheias de dúvida, mas outras eram poderosas. Essas orações cortavam a escuridão como espadas de luz. Elas estavam movendo a mão de Deus, e as forças da escuridão estavam tremendo de medo. Mas nem todos oravam com esse poder. Algumas orações ficaram sem resposta, não porque Deus não estivesse ouvindo, mas porque estavam cheias de dúvida, de medo, de incerteza. Essas orações não estavam alinhadas com a vontade de Deus e, como resultado, não tinham poder para mover o mundo espiritual. Eu vi como o inimigo havia mantido as pessoas distraídas, como ele as havia manipulado para acreditar que suas orações não importavam, que suas ações não importavam. Mas eu vi a verdade. Cada oração importava. Cada ação importava. Eu comecei a entender o verdadeiro poder da oração, o poder de permanecer firme na fé. Não era sobre números. Não era sobre o tamanho da multidão ou a popularidade da mensagem. Era sobre sinceridade. Era sobre conhecer sua autoridade em Cristo e permanecer firme nessa verdade. Era sobre estar disposto a ficar na brecha, a orar diante da adversidade, sabendo que o poder de Deus poderia mover montanhas. Eu sabia, sem dúvida, que 2025 seria um ponto de virada. As forças da escuridão já estavam fazendo seu movimento, mas as forças da luz também estavam. As orações dos crentes determinariam o curso da história. O que aconteceria naquele ano não estava escrito em pedra. Dependeria das escolhas feitas por aqueles que acreditassem, por aqueles que tivessem a coragem de defender o que era certo, de orar com sinceridade e de agir com fé. Eu senti um senso avassalador de responsabilidade. Isto não era apenas sobre mim, era sobre todos. A batalha não havia terminado e não seria fácil. Mas eu sabia que aqueles que permanecessem firmes em oração, que continuassem a acreditar, que se recusassem a recuar, seriam aqueles que mudariam o mundo. Eles seriam aqueles que conteriam a escuridão. Aqueles que não deixassem o medo vencer. Naquele momento, eu entendi. Esta não era apenas uma batalha por política, por nações ou por líderes. Era uma batalha por almas. As forças da luz e da escuridão estavam ambas lutando pelo controle, mas cabia a nós decidir de que lado estávamos. Cabia a cada um de nós fazer essa escolha. A visão me deixou com um profundo senso de urgência, mas também com esperança. Esperança de que aqueles que permanecessem firmes na fé, que orassem com convicção, viriam o poder de Deus se mover de maneiras que nunca imaginaram. E enquanto eu estava ali, observando a visão desaparecer, eu sabia que eu tinha recebido uma missão. Não era apenas para assistir da margem, era para fazer parte da mudança que estava chegando. E essa mudança começa conosco. Enquanto eu assistia a visão se desenrolar diante de mim, algo ficou incrivelmente claro. O mundo estava entrando em um momento crítico. Não era apenas uma mudança política ou uma agitação social. Era algo muito mais profundo. A batalha entre o bem e o mal não era mais apenas um conceito distante. Estava acontecendo agora, em tempo real, e todos nós fazíamos parte dela.
O que eu vi não era apenas sobre eventos futuros, era sobre o presente e as escolhas que seriam feitas nos próximos anos. Os eventos que me foram mostrados estavam ligados não apenas aos líderes do mundo, mas a cada pessoa que já havia depositado fé em algo maior. Eu vi que havia forças em ação, moldando o destino das nações, manipulando eventos e criando divisão. Essas forças não eram físicas, mas espirituais, e estavam operando no mundo invisível, puxando as cordas dos governos, da mídia e dos corações dos indivíduos. Eu conseguia sentir a tensão no ar. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. 2025. Parecia que aquele ano era um ponto de virada, um momento em que a batalha invisível se manifestaria com toda a força. Mas havia algo mais do que apenas os eventos que estavam me sendo mostrados. Havia uma camada mais profunda. A visão não estava apenas revelando as mudanças políticas ou sociais, estava mostrando as consequências das escolhas espirituais. Enquanto eu continuava a testemunhar esses eventos, uma coisa se destacou mais do que qualquer outra: o poder da oração. Não era apenas um ato de fé ou um ritual religioso. Era uma arma. Quanto mais eu via das forças em ação no mundo, mais eu entendia a incrível importância da oração. Não era um ato passivo. Não era algo que apenas nos fazia sentir melhor. A oração era uma força no reino espiritual. Ela moldava coisas, movia coisas e mudava o curso dos eventos. Eu vi o poder da oração como nunca antes, orações que estavam se elevando em todo o mundo, como pilares de luz, repelindo a escuridão. Era como se cada oração enviasse ondulações através do reino espiritual, abalando a base das forças que tentavam manter o mundo em caos. Essas orações eram reais. Elas estavam fazendo a diferença. Mas eu também vi algo preocupante. Havia aqueles que oravam sem fé, orações proferidas sem crença, sem convicção. Essas orações não carregavam o mesmo poder. Eu vi como o inimigo estava trabalhando para enfraquecer a fé dos crentes, para causar dúvida, para fazê-los pensar que suas orações não importavam. Mas a visão deixou claro: cada oração importa. Mesmo a menor oração, quando proferida com sinceridade e fé, poderia mudar o cenário espiritual. O inimigo estava fazendo tudo o que podia para distrair as pessoas, para fazê-las acreditar que suas ações não importavam, que suas orações eram insignificantes. O mundo estava sendo puxado para um ciclo de medo e confusão. Mas o que eu vi a seguir foi a parte mais poderosa da visão. Ainda havia crentes permanecendo firmes. Eu vi pequenos grupos de pessoas, escondidos em casas, igrejas e até mesmo locais de trabalho, orando com autoridade, permanecendo fortes em sua fé. Eles não estavam presos ao barulho do mundo. Eles estavam focados. Eles entendiam o poder que seguravam em suas mãos. Eu vi esses crentes, humildes e pequenos em número, mas suas orações eram como montanhas se movendo no reino espiritual. Eles estavam se levantando contra os poderes das trevas, recusando-se a serem silenciados. E suas orações estavam abalando o mundo. Eu percebi que essas pessoas, esses guerreiros de oração, não estavam apenas se preparando para o que estava por vir, eles estavam ativamente moldando o futuro. Mas a visão não parou por aí. Não era apenas sobre aqueles que estavam permanecendo firmes. Eu vi algo mais. Algo trágico. Eu vi os mornos, aqueles que haviam adormecido, aqueles que haviam se tornado complacentes, que haviam permitido que o medo e a dúvida tomassem conta deles. Eu vi igrejas que antes haviam sido cheias de vida, cheias de oração, agora vazias e frias. A fé delas havia sido diluída. Elas não eram mais um farol de luz, elas haviam se tornado meras sombras do que eram para ser. O inimigo havia se infiltrado nesses lugares, semeando divisão, confusão e medo. Eu podia ver como era fácil para alguns caírem nessa armadilha, focados mais no conforto do que na verdade, mais na segurança do que em permanecerem firmes na fé. Era como assistir as igrejas se tornarem sem vida, suas orações outrora poderosas agora reduzidas a palavras vazias. Mas não era tarde demais. Ainda havia esperança. Na visão, eu vi que não havia acabado. Ainda havia tempo para aqueles que haviam se afastado retornarem, para despertarem de seu sono. E eles podiam se levantar novamente. Mas eles tinham que escolher. Não ia acontecer sozinho. As pessoas tinham que escolher se continuariam a deixar o medo controlá-las,
ou se levantariam, sacudiriam a complacência e retornariam à sua fé. O poder da oração ainda estava vivo, ainda se movendo, e seria a chave para o que aconteceria em 2025. O futuro não estava escrito em pedra. Não era um negócio fechado. O que acontecesse naquele ano dependeria da fé e das orações do povo. Eu conseguia sentir a urgência no ar. Eu entendia que agora, mais do que nunca, as pessoas precisavam perceber o significado de suas ações. A batalha era real e estava sendo travada agora, no reino espiritual. O resultado seria determinado por quantos permaneceriam firmes em oração, quantos se levantariam para lutar, quantos escolheriam defender o que era verdadeiro e quantos se perderiam na maré de engano. E naquele momento, eu soube que era por isso que essa visão me havia sido mostrada. Não era apenas para mim. Era para todos. O mundo precisava entender que a oração era a chave. Não era apenas sobre o que aconteceria em 2025, era sobre o que nós, agora mesmo, estávamos dispostos a fazer para lutar contra a escuridão. E o momento de agir é agora. Enquanto reflito sobre tudo o que vi, uma verdade se destaca mais do que qualquer outra. Estamos no meio de algo muito maior do que nós mesmos. A batalha não é apenas política, é espiritual. Cada oração, cada ação, cada escolha que fazemos tem consequências eternas. O que acontece nos próximos anos não será determinado apenas pelas decisões dos líderes mundiais, será moldado pelas orações dos fiéis, pela força daqueles dispostos a permanecerem firmes em sua crença e pela coragem daqueles dispostos a enfrentarem a escuridão de frente. 2025 está se aproximando rapidamente, e o que acontecer naquele ano pode ser o ponto de virada na história do nosso mundo. As forças em ação são reais e estão nos impulsionando em direção a um momento de escolha. Mas devemos entender que não é tarde demais para mudar o curso dos eventos. O poder de moldar o futuro ainda está em nossas mãos, e serão as orações dos crentes, as ações daqueles que escolherem permanecerem firmes em sua fé, que determinarão o que acontecerá a seguir. Agora é o momento de despertar, de entender o significado da batalha espiritual que está sendo travada. Não somos apenas observadores passivos neste mundo, somos participantes ativos no que está por vir. O inimigo quer que permaneçamos em silêncio, que permaneçamos distraídos, que acreditemos que nada que façamos importa. Mas nós sabemos a verdade. Nossas orações importam. Nossa fé importa. E diante de tudo o que está por vir, cabe a nós escolhermos lutar. Se esta mensagem ressoou com você, se você entende a urgência deste momento, então eu o convido a agir. Curta, inscreva-se e clique no sino de notificação para não perder o que vem a seguir. Continuaremos a mergulhar mais fundo nessas profecias, nessas revelações, e no que precisamos fazer para nos prepararmos para os anos que virão. E se esta mensagem tocou seu coração hoje, considere deixar um super obrigado para apoiar este canal e o trabalho que estamos fazendo para espalhar essas verdades vitais. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Se você quer fazer parte da solução, se você sente a urgência, não apenas ouça, haja. Juntos, podemos permanecer firmes contra as forças que estão tentando abalar nosso mundo. E lembre-se, a história não termina aqui. Há muito mais nessa jornada, mais revelações por vir, e as decisões que tomamos nesses momentos importam. Fique conosco enquanto continuamos a descobrir a verdade sobre o que está vindo e o que você pode fazer para permanecer forte. O futuro está em nossas mãos, e é hora de levarmos essa responsabilidade a sério. Agora, confira os vídeos que aparecerão na sua tela. Eles lhe darão ainda mais informações sobre o que está vindo e como podemos nos preparar espiritualmente. Não os perca. O momento de se preparar é agora.